Bolsonaro perdendo o direito de se candidatar. Jovem Pan podendo perder o direito de se fazer ouvir. O povo perdendo o direito de votar e ouvir a voz de quem quer. O monopólio da informação fica a cargo de uma justiça aparelhada. A jurisprudência da censura pela democracia avança sobre o Brasil a passos galopantes. Antes, eu quero convidar você, leitor, a ver o valor que a Gazeta do Povo está fazendo pela liberdade no Brasil. Vale a pena entrar no site. Além de jornalismo, há e-books, cursos gratuitos, material de altíssima qualidade de graça. Tem também as minhas colunas exclusivas e vídeos, claro. E acabamos de lançar a promoção do ano. Por apenas R$ 12,90 ao mês, você vai ter acesso a tudo que publicamos sem barreiras. Aproveite, porque a promoção vai só até o final dessa semana. Batendo o martelo, Bolsonaro sai inelegível nos próximos 8 anos, por meramente pedir para melhorar o sistema eleitoral, por fazer democraticamente uma crítica a um sistema já antes criticado por políticos, jornalistas, influenciadores e pelos próprios juízes do TSE, que chegaram a pedir por um voto auditável para além do voto. O ex-presidente não pediu que se extinguisse o voto eletrônico, não pediu pela extinção da justiça eleitoral, muito menos contestou o resultado final da eleição do ano passado, que perdeu. Contestou sim a parcialidade da justiça eleitoral, que lhe proibiu, entre outras coisas, de dizer que Lula foi condenado por corrupção, que era amigo de ditadores e que era abortista. Tudo parte da história e do histórico das opiniões do agora então presidente Lula. Bolsonaro contestou sim uma justiça que ele julgou parcial. Mas a contestação é pilar intrínseco de uma democracia. Mas, segundo o voto do Benedito, aquele do missão dada, missão cumprida, discursos que alimentam paranoias são prejudiciais à democracia. Ora, até onde eu sei, discursos legitimamente críticos que sejam, alimentam a base do diálogo que formam a democracia, não para a justiça eleitoral. Bolsonaro caçado é a tradução de uma possibilidade de escolha do povo caçada. Caçado 60 milhões de votos por causa de um discurso que um tribunal eleitoral achou perigoso. Esse mesmo tribunal não achou nada perigoso liberar da cadeia um condenado por corrupção passiva em 3 instâncias por uma dezena de juízes para voltar à presidência. Perigoso, segundo esse mesmo tribunal, é o discurso de Bolsonaro de querer aprimorar o processo eleitoral. Perigoso, segundo esse tribunal eleitoral, é deixar o povo escolher livremente um presidente que já foi votado por dezenas de milhões de eleitores brasileiros. Se o Tribunal de Justiça Eleitoral quer proibir o povo de votar num candidato, parte do Ministério Público Federal também quer proibir o povo de ouvir a mais plural emissora de comunicação do país, pelas mesmíssimas razões. Eu fiz parte da Jovem Pan e lá debati com pessoas à esquerda, à direita, ao centro, de todos, enfim, os espectros de discursos que compõem o livre diálogo democrático. Dentro desse diálogo, eu e vários colegas tecemos críticas acerbas a como foi conduzido, sim, o processo eleitoral e a forma como a justiça censurou, tolheu e, ao fim, chegou a prender pessoas por acusações vagas, como desinformação e incitação à desordem. A crítica de Bolsonaro, perseguida, se equipara à perseguição sofrida pela Jovem Pan. Nunca, nem mesmo durante a ditadura militar, uma emissora inteira de rádio e televisão foi extinta pela censura oficial. A perseguição sofrida pela Jovem Pan é a consolidação da jurisprudência da censura que fala em discursos perigosos. Se um homem, se um jornalista, se um presidente da República passa a dizer algo que não agrada ao juiz que cria discursos lícitos ou proibidos, esse juiz o censura.
Se uma empresa, um jornal, uma rádio, uma TV passa a pluralizar o debate de um modo que não agrada à ditadura sutil de opinião única imposta pelo judiciário, essa mesma empresa corre o risco de fechar. E se a justiça faz isso com o presidente da República e uma empresa de jornalismo e comunicação, qual a chance possível de liberdade do cidadão comum e da sua livre expressão? Esmagada que seja pela justiça oficial que o cala em nome de uma falsa democracia. O que resta fazer? Dizer o óbvio. Há em curso a formação de uma ditadura subliminar de uma opinião única dentro do judiciário e de uma mídia aparelhadas por ativistas progressistas que querem emparedar toda a sombra de conservadores que vem pelo caminho. Mas esse óbvio, até agora, nem Bolsonaro nem a Jovem Pan ousaram dizer. Por receio ou estratégia, a Jovem Pan dispensou seus maiores comentaristas que viveram na pele a perseguição. Censura, bloqueio de contas bancárias, exílio, inquérito, processo, ameaça de prisão. A Jovem Pan diz que não se deixará calar, mas infelizmente deixou várias de suas vozes que construíram a emissora no meio do caminho. O que se pede à emissora Jovem Pan é que volte a ter a voz e a coragem jornalística que construíram essa emissora plural e livre, dizendo: há uma ditadura no país. Assim como o que se pede a Bolsonaro é o mesmo. Também que se diga do horror autoritário que o está degolando. E com ele, cortando a língua, as mãos e os ouvidos de dezenas de milhões de brasileiros, entre jornalistas, políticos, cidadãos, que estão perdendo a sua voz nesse festival de justiçamento e perseguição travestidos de justiça. Assim, sabendo do mal ditatorial que os aflige, quer seja por Bolsonaro, pela Jovem Pan ou por outras vozes e outras lideranças, o povo talvez desperte desse pesadelo através de uma ação coletiva, verdadeiramente democrática. Não se negocia com o carrasco que está prestes a lhe cortar a cabeça. Pode-se tombar, mas tombar com dignidade, para poder ressuscitar para sempre como vencedor eterno, moral, transcendente. O próprio Cristo nos ensinou assim.